Ascensão através de habilidades. Episódio 242. Quarto retorno, Terra, 9. A batalha durou uma semana inteira. Monstros continuaram aparecendo e apagaram as fendas. Alguns morreram, mas não muitos. Eles acreditavam que poderiam vencer. E depois de uma semana, a criação de fissuras parou repentinamente. As pessoas acreditaram que tinham vencido. Eles celebraram o festival com ingredientes simples. Mas Taizan sabia que ainda não havia acabado. Ele esperou calmamente pelo momento certo. 3 dias depois, Taizan, que estava sentado na sala, levantou-se. Mestre. Finalmente aqui. Minerva e Barcaza, sentindo algo estranho, também se levantaram. Taizan saiu da sala e saiu. Uma força tremenda foi sentida do leste. As pessoas pareciam ter sentido isso também, enquanto olhavam para o leste. Taizan chegou primeiro à fonte do poder. Houve uma ruptura ali. Mas a sua cor não era roxa. Era de um vermelho carmesim, como escarlate. E o formato da fenda em si era estranho. Embora as fendas tivessem sido concentrações de poder antes, esta tremia como muco. Minerva balançou o braço. O vento se transformou em uma lâmina e avançou em direção à fenda. Kaeng. A lâmina ricocheteou na fenda. Não funciona. Mesmo o ataque que Minerva lançou sinceramente não teve efeito. Taizan se aproximou da fenda e levantou a mão. A fenda estava pulsando como um coração. Taizan exerceu força com a mão. Koong. Uma onda enorme surgiu. Ele não usou a transformação do apóstolo ou o recipiente do rei, mas ainda reuniu seu poder e atacou. Mas a fenda nem sequer diminuiu. É hora de preparação? Início da missão. Em 1 hora, a última fenda será aberta. Lute e conquiste a vitória. Condição: derrote os monstros que aparecem na fenda. Se você retornar ao labirinto, as recompensas serão devidamente dadas. A missão apareceu diante deles. As pessoas que perceberam que algo estava errado começaram a se reunir uma por uma. Irmão. Qin Jung-jeon, que veio, reagiu ao ver Taizan. Qin Huaiyeon, Li Taeyeon e Kang Jun-hyo também apareceram. Eles engoliram em seco enquanto olhavam para a fenda. É perigoso. O que vocês vão fazer? Parece que não é algo que possamos lidar, mas... O povo de Seul, tendo experimentado isto antes, sabia o que esperar. No final do retorno sempre aparecia um monstro intransponível, e era Taizan quem o enfrentava. Qin Huaiyeon falou calmamente. Não sabemos o que vai acontecer, então vamos nos preparar aqui. Faça o que quiser. Qin Huaiyeon rapidamente deu ordens ao povo. Eles se alinharam e cercaram a fenda à distância. Eles engoliram em seco. A fenda começou a se expandir. E então, a passagem se abriu. Além da passagem iluminada em vermelho havia um espaço escuro como breu. A partir daí, o monstro começou a se mostrar. Mesmo que o monstro ainda não tivesse se revelado totalmente, as pessoas gemeram. Calafrios percorreram seus corpos e o suor frio começou a fluir. O instinto soou o alarme. Gruang. O monstro espremeu seu corpo pela passagem estreita. A passagem era do tamanho de uma casa, mas ainda pequena demais para o monstro passar. O corpo do monstro começou a ser esmagado. No entanto, o monstro continuou forçando seu corpo a passar. Respingo. Finalmente, o monstro emergiu completamente fora da fenda. Sua forma era de uma esfera e estava danificada. Ao passar pela passagem, metade do seu corpo foi esmagado e danificado. Sua própria essência parecia distorcida além do reparo. No entanto, apesar disso, uma presença avassaladora os envolveu. Os dentes das pessoas batiam. Arrepios surgiram. Girar. O olhar do monstro voltou-se para eles. Instantaneamente, eles prenderam a respiração. Julgamento de morte instantânea em andamento. 0,0 UGHJ. As pessoas sofreram. Suas almas e corpos pareciam estar se separando. Minerva. Entendi. Isso vai ser difícil. Minerva, com uma expressão séria, manifestou seu poder. O poder do rei espiritual envolveu o povo. Julgamento bem-sucedido. Ruf. Graças ao poder de Minerva, aqueles que tiveram sucesso no julgamento ficaram sem fôlego. O medo estava gravado nos rostos das pessoas. Julgamento de morte instantânea. Se o julgamento falhasse, alguém morreria imediatamente. Nem a defesa nem a saúde importavam. E tal monstro era de rank S ou superior. Monstro 10 apareceu. Taizan ergueu os cantos da boca. E pensar que era realmente um rank S, isso estava além de suas expectativas. O que é aquilo? O fantasma engoliu sua saliva. É algo parecido com o que encontramos durante o julgamento do Deus do Desespero. Mas é incomparável com aquela época. Isso porque nem mesmo o poder de um deus pode manifestar perfeitamente essas coisas. Um dos melhores brinquedos dos deuses superiores. Minerva estreitou os olhos. Uma entidade capaz de destruir o mundo sozinha. Apenas enfrentá-la pode causar o colapso de qualquer mortal sem proteção divina, capaz de destruir o mundo. A avaliação de Minerva não foi exagero. Na verdade, ninguém, exceto Taizan e Li Taeyeon,
conseguiu sobreviver ao julgamento de morte instantâneo. Os jogadores que concluíram o Hard Mode eram monstruosamente fortes. O fato de não terem conseguido resistir ao julgamento significava que, para a maioria dos seres, responder era totalmente impossível. Terrível. Mesmo em sua vida passada, era uma entidade na qual ele teve que apostar sua vida para derrotar. Agora ele estava mais fraco do que antes. Não havia como ele vencer uma luta. Mas não havia medo no rosto de Taezan. Parece que você realmente queria matá-lo, enviando uma criatura tão meio arruinada. Um monstro emergiu da fenda gravemente danificado, tendo sido esmagado ao passar. Isso significava que, apesar do risco de danos, ele havia sido enviado deliberadamente. Isso significava que o monstro Rank S estava enfraquecido. Se estivesse em sua condição normal, mesmo o poder de Minerva não teria sido capaz de bloquear totalmente o julgamento de morte instantânea. Então, Taezan também poderá ter uma chance. Você ativou o reconhecimento. Você ativou a detecção de essência. Tipo de invocação, tipo especial. O 10º brinquedo do grande ser. Danificado por passar por um lugar estreito. Mantenha a guarda. Ok, aguente firme. Entendido. Espremer. Taezan agarrou sua espada e saltou. Você ativou a aceleração. O chão se despedaçou, enviando destroços em direção às pessoas. Minerva ergueu uma barreira para protegê-los. Em um instante, Taezan estava diante do monstro. As pessoas engasgaram com a velocidade surpreendente. A espada de Taezan desceu. Crash. O corpo do monstro tremeu violentamente. Seiva negra fluiu da área danificada. Monstro 10 sofre 3.403 de dano. Devido à diferença de força, o dano foi reduzido pela metade. No entanto, danos efetivos ainda estavam sendo infligidos. Se fosse um Rank S normal, a diferença de nível poderia ter evitado qualquer dano. A esfera tremeu. Monstros surgiram disso. Dezenas de criaturas na forma de tentáculos, feras e muito mais atacaram Taezan de uma só vez. Tipo de convocação, de fato. A espada de Taezan se moveu. Ele rechaçou os monstros, atacando suas cabeças. Ele lançou flechas de gelo para afastá-los e usou a espada de habilidade para desviar seu avanço. Kagagagaki. Dezenas de monstros entraram em colapso simultaneamente. Aqueles que assistiam explodiram em admiração. Uau! Como esperado. Oprimidos pela sua exibição, eles estavam convencidos da vitória. No entanto, a expressão de Taezan não era brilhante. Não havia monstro que ele não pudesse superar. Se houvesse, os deuses não teriam permanecido em silêncio. Mas isso era muito fraco. Os monstros convocados eram no máximo de grau baixo, mesmo milhares deles não conseguiram acertar Taezan. Taezan percebeu. Este monstro não foi feito para matá-lo. Era para segurá-lo. Rachadura. A boca do monstro esférico se abriu. O mundo interior foi ativado. Escuridão sem fim fluiu da boca. A escuridão rapidamente envolveu a terra, tornando tudo ao seu redor preto. A escuridão dispersa puxou Taezan. Taezan exerceu força através dos pés, reunindo forças para resistir à sucção. Mas a escuridão dominou sua resistência, tentando engoli-lo. Como esperado. Ele poderia manter sua postura usando a transformação do apóstolo, mas foi uma batalha perdida contra o tempo. Apesar do monstro estar danificado e enfraquecido, seu poder de sucção permaneceu em um formidável nível de grau S. Taezan. Qin Huaiyeon engasgou, correndo em direção a ele enquanto testemunhava Taezan sendo puxado. Ao ser engolfado pela escuridão, Taezan declarou: cuide do resto. A escuridão envolveu Taezan completamente. Primeiro, Taezan verificou seus sentidos. Encontrando-os intactos, ele examinou os arredores. Nada além de escuridão sem fim o saudou. Uma escuridão verdadeiramente eterna, com limites invisíveis. É a primeira vez que estou dentro de um monstro como este. O que? A pressão foi mínima e facilmente descartada. Taezan pressionou a mão contra o chão. Foi sólido. Ele tentou acertá-lo com a espada, mas não deixou marca. Monstro 10 sofre um dano. Como esperado. O monstro sofreu mais danos do que o necessário enquanto se espremia pela passagem estreita. Provavelmente, sacrificou suas partes externas para proteger seu núcleo. Para capturar Taezan. Taezan mudou seu foco. Além da escuridão, milhares de monstros surgiram. Ele bateu o pé, pronto para a batalha. Lá fora, o caos reinava. Ah, o que? Taezan havia desaparecido. A multidão ficou chocada com esse desenvolvimento. Minerva franziu a testa. Ah, então essa era a estratégia deles? Nada mal. Minerva, o que exatamente está acontecendo? É simples. Minerva apontou para o monstro, agora ancorado na terra como um pilar colossal. Eles perceberam que não poderiam derrotar meu mestre, então optaram por uma estratégia mais simples. Swoosh. Pequenos monstros começaram a emergir em massa do maior. Seu número rapidamente subiu para centenas, fazendo com que os rostos dos espectadores empalidecessem. Então eles planejam manter o mestre dentro deles e matar todos vocês enquanto isso. Os monstros se moveram. Minerva e Barcaza manifestaram seus poderes. A luz e o vento aumentaram simultaneamente, varrendo os monstros.
Assim como centenas foram varridos, um enorme monstro atacou. O monstro balançou seus braços pesados. Crash! A poderosa colisão espalhou o vento e a luz. O enorme monstro olhou ameaçadoramente. Minerva assobiou diante do poder formidável que sentia. Isso será interessante. Mesmo a atual Minerva não poderia subestimar o poder que emana deste monstro. Você consegue lidar com isso? Barcaza e eu talvez tenhamos que nos afastar por um momento. Nós nos juntaremos a você, meu rei. Barcaza e Minerva voaram em direção ao monstro gigante. Taezan, Minerva e Barcaza desapareceram. O pânico que envolveu a todos era palpável. Ah! Ah! Salve-nos! Todos, acalmem-se! Qin Huai Yeon gritou enquanto atacava o monstro. O ataque do monstro se voltou para ela. Rachadura. Ela gemeu quando foi empurrada para trás. Tão forte. Era mais forte do que qualquer monstro que ela havia encontrado antes. Centenas de tais seres existiram. Seus olhos vacilaram momentaneamente. Mas então ela fortaleceu sua determinação e gritou. Podemos vencer isso. Kim Jung-geun deu um passo à frente. Lee Tae-yeon e Kang Jun-hyuk também atacaram rapidamente os monstros. Rachadura. Ao contrário de Kim Hwa-yeon, eles não foram recuados. A pressão deles sobre os monstros aliviou ligeiramente o pânico das pessoas. Nessa situação, Kim Hwa-yeon gritou poderosamente. Todos, segurem a linha. Sim, sim. As pessoas se moviam freneticamente. Kim Hwa-yeon mordeu o lábio. Taezan confiou isso a ela. Ela não poderia decepcionar suas expectativas. Taezan sairá em breve para nos ajudar. Espere até lá. Sim. As pessoas seguravam calmamente suas armas. Kim Hwa-yeon reuniu tensamente forças em seu corpo. Tudo bem, vamos fazer isso. Ela avançou. As pessoas a seguiram. Cuide de mim. Empreste-me força. Eles atacaram os monstros, gritando como pessoas orando a um deus. Como cavaleiros conduzindo uma guerra santa. A fé deles se transformou em um poder que envolvia alguém. A proficiência em poder divino aumentou em 1%. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.